Senhores, dando sequência ao entendimento da solda, nós vamos hoje centrar no que nós chamamos junta soldada. Então vamos identificar aqui esse espaço aqui, que é o espaço identificado como A, que é o metal soldado. Essa faixa aqui nós vamos identificar como a zona afetada pelo calor. Essa parte aqui é a zona não afetada, a própria peça já mais adiantado um pouco da zona afetada pelo calor. Então, senhores, esse é o perfil do que acontece no processo de uma junta soldada. Então vamos identificar agora com clareza o perfil de temperatura. Então os senhores podem ver que nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, centrando aqui, vocês podem observar que o número 1 é o que está marcando a poça de solda, quer dizer, a solda fundida. Se você observar o número 2, é como existisse um espaçamento entre o metal soldado, né, que é a solda que fundiu, mas existe esse ponto A2 aí, até o ponto 3, que a gente tem que entender que é a zona afetada pelo calor. Aí é que está o ponto crítico da solda. Como vocês podem ver, entre o 2 e o 3. Essa zona afetada pelo calor é que se tem que ter a maior atenção em termos de solda. E o ponto 4, como vocês estão vendo aí, ele já está a 700 graus. Quer dizer, ainda está aquecido, porque houve lá no núcleo da solda, no ponto 1, nós conseguimos chegar a 1540 graus centígrados. Então, com a temperatura superior à fusão do aço. Por isso é que essa zona de transição, que é a zona afetada pela solda, que fica entre, como se pode ver, o 2 e o 3, tem que ser muito bem trabalhado, porque essa zona aí é que vai ser, diria assim, o que tem mais importante para a solda, porque em A, onde nós temos o material de solda, e em C, nós temos a peça a ser soldada. E o B é uma zona afetada pelo calor, aonde vai haver, como se diz na prática, a liga entre a poça de solda, que está sendo depositada do eletrodo, e a peça propriamente dita. Então, como os senhores veem,
Aqui na solda, nós estamos alcançando 1540 graus. Tem que ser a temperatura mesmo mais elevada do que a temperatura para fundir o aço. Por isso é que nessa zona de transição, que é a zona afetada pelo calor, o próprio material da chapa também fundiu. Houve a fusão desse material. E essa zona de transição vai fazer com que haja a ligação entre o material que fundiu, que derreteu, da própria peça que está sendo soldada, que vai se unir com a poça de solda depositada pelo eletrodo. Então os dois vão se tornar como se fosse um único material. E com o processo de resfriamento é que na verdade vai acontecer o que nós chamamos solda. Então é extremamente importante entender que a solda, na verdade, só vai acontecer quando houver o resfriamento dessa zona que nós chamamos zona de transição, que nós temos aqui nesse ponto que eu estou pegando em torno de 1100 graus, na própria poça de solda é 1540 graus, e vai existir uma união. Então, quando houver essa união pela fusão do próprio material aqui da chapa com o material depositado do eletrodo, eles vão se misturar e vão resfriar ambos junto. Quando isso acontece, forma a solda. É o que representa aqui na parte superior o ponto de ligadura entre a peça e a poça de solda. Então é extremamente importante entender que na verdade a solda vai acontecer durante a solidificação.